Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Estamos começando a primeira edição do Giro da Notícia de 2026. Feliz Ano Novo! Que neste novo ano possamos seguir juntos, né? E queremos reiterar o nosso compromisso de levar até você muita informação com credibilidade. A gente começa o nosso Giro da Notícia de 2026 perguntando a você: será que você vai pegar a estrada com a família neste começo de ano? Então preste atenção nas dicas importantes de como viajar com segurança. Com a chegada das férias e das festas de fim de ano, a movimentação nas estradas aumenta e também a expectativa por dias de descanso. Famílias se preparam para viajar, mas nem sempre levam em conta os riscos no caminho. E você, está se preparando para pegar a estrada? Saiba que alguns cuidados precisam ser redobrados. Pesquisas apontam que milhões de pessoas devem viajar para destinos de pelo menos 80 quilômetros de distância de casa. E um dos principais meios de transporte é o carro. Quando se fala em estrada, todo cuidado é pouco. É importante estar atento a tudo, principalmente a alguns equipamentos que precisam de revisão. Dados do Anuário Estatístico da Polícia Rodoviária Federal mostraram que apenas em um ano, falhas mecânicas provocaram 1.770 acidentes e resultaram em 36 mortes nas rodovias federais brasileiras. Por isso, o instrutor e agente de trânsito do Detran Pernambuco, Eduardo Alves, traz informações sobre revisão nos veículos antes de encarar a estrada. Primeira coisa que esse condutor deve fazer é ter cuidado com a manutenção desse veículo. Se o veículo dele está em condições, se ele consegue fazer essa viagem com segurança, então levar esse veículo numa oficina, num mecânico de sua confiança, para que esse veículo esteja em perfeitas condições para ele fazer essa viagem. Segundo ponto, e tão importante quanto, a questão de combustível. Então o condutor ficar atento se ao iniciar essa viagem ele tem combustível suficiente para chegar ao destino dele, ter muito cuidado para não ficar sem combustível no meio do caminho. Infelizmente é coisa que acontece aqui, aquilo que nós chamamos de pane seca, que é uma infração de natureza média. Então ele pode vir a pagar aí uma multa de R$ 130,16 por uma pane seca, caso falte combustível durante esse trajeto. Então ele ter cuidado a tudo isso, levar no mecânico, o mecânico fazer a revisão do veículo dele e com segurança ele poder iniciar essa viagem para que ele possa chegar em segurança até o destino dele. Não basta só revisar, é preciso se prevenir. As ferramentas obrigatórias trazem mais segurança para os casos de emergência. O pneu de suporte, esse pneu ele deve estar não só presente no veículo, como deve estar em condições de uso. Então, ou seja, ele tem que ter muito cuidado se o veículo... Muitas vezes o condutor vai num posto de gasolina, calibra os 4 pneus do veículo e esquece do pneu de suporte. Então, muitas vezes, quando ele precisa usar esse pneu, o pneu está murcho. Então, isso, inclusive, também é uma infração de trânsito, porque o equipamento obrigatório ele está ineficiente ou inoperante. Então, além do pneu de suporte, chave de roda, triângulo, o macaco, então ele tem que estar atento a todos esses equipamentos, inclusive o lavador de para-brisa, e ele ficar atento se existe água nesse lavador de para-brisa para que ele possa utilizar quando necessário. Pelo fato de ser um equipamento obrigatório, por exemplo, se ele estiver sem água, esse condutor vai estar cometendo uma infração de natureza grave, podendo ser penalizado. No momento da viagem, não é apenas o motorista que precisa ter cuidado. Às vezes, as muitas horas dentro do carro acabam cansando o passageiro. O famoso pé no painel acaba sendo uma alternativa para quem está há tanto tempo sentado, mas o condutor também precisa ficar atento a isso. Esse passageiro do banco dianteiro, se ele tiver com esses pés apoiados ali sobre o tabelier, como nós chamamos, o painel do veículo, então ele está cometendo uma infração de trânsito, uma infração de natureza leve, porque é uma infração de dirigir o veículo sem os cuidados necessários e indispensáveis à segurança. Pode gerar aí uma multa no valor de R$ 88,38 e a anotação de 4 pontos ao prontuário do condutor desse veículo. E para quem viaja com crianças, o uso do assento de elevação, conhecido como cadeirinha, é indispensável. E ele também tem algumas regras de uso.
Lembrando que o dispositivo de retenção para crianças de até 1 ano de idade, ele deve andar no bebê conforto, que vai de costas para o movimento do veículo, tá? Lembrando que não basta a criança estar no dispositivo, ele tem que estar utilizando o cinto de segurança do dispositivo. Já aconteceu de nós abordarmos o veículo, a criança estava na cadeirinha, mas não estava fazendo o uso do cinto de segurança da cadeirinha, então a criança estava solta na cadeira, serve de nada. Então, você tem que estar atento, a cadeira deve estar fixada com o cinto de segurança e a criança utilizando o cinto de segurança da cadeirinha. Então, a criança até 1 ano de idade, ele usa o bebê conforto, de 1 a 4 anos a cadeirinha, de 4 anos até 7 anos e meio, ele usa o assento de elevação, sempre com o cinto de 3 pontos. Depois dessas orientações, agora é só revisar o veículo, dar um check nos equipamentos e pegar a estrada com segurança. E a Polícia Rodoviária Federal também traz um alerta para quem vai pegar a estrada neste início de ano. A fadiga ao volante é uma das principais causas de acidentes nas rodovias brasileiras. Bocejos frequentes, piscadas lentas, dificuldade de manter os olhos abertos e a cabeça erguida são alguns indícios de que o corpo precisa de descanso. Os sinais de fadiga ao volante são claros, mas muita gente insiste em ignorar. Algumas dicas são valiosas para os motoristas, como destaca o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, João Paulo Lustosa. Que antes de pegar a direção do veículo, tenha uma boa noite de sono. Não é recomendável que depois de uma noite de sono ruim, de dormir poucas horas, o condutor pegue o volante e saia dirigindo. Segundo, que a qualquer momento, quando perceber uma sonolência, um cansaço, uma vista turva, embaçada, ele pare imediatamente o veículo em um local seguro para que possa lavar o rosto, descansar, se restabelecer, se for o caso até tirar uma soneca antes de pegar novamente a estrada. A recomendação é parar para descansar, alongar as pernas e beber água. Para veículos de grande porte, como carretas, bitrens, ônibus, existe a lei do descanso, que estabelece que a cada 5 horas e meia de condução, o condutor ele deve parar por 30 minutos para se restabelecer. E no período de 24 horas ele tem que comprovar o descanso ininterrupto de 11 horas. Para veículos de passeio, veículos de pequeno porte, não tem essa recomendação expressa em lei. Porém, por analogia, nós podemos dizer que a cada 4, 5 horas e meia, o condutor dê uma parada, estique as pernas, lave o rosto, se restabeleça, digamos assim, para que possa voltar a dirigir de forma segura. E a qualquer momento que sentir que veio a fadiga, veio o cansaço, ele deve procurar um local seguro, um posto de combustível, uma cidade, um perímetro urbano de uma cidade para fazer a parada. E não quando já está no limite, quando já está piscando ali, porque aí já está muito perigoso. O motorista também deve evitar dirigir após refeições pesadas ou usar medicamentos que causem sonolência. A fadiga compromete os reflexos e a tomada de decisões, reduzindo a capacidade de reagir a imprevistos. Quando é constatado que o condutor realmente dormiu, não há sequer marca de frenagem, indicando uma reação do condutor. Então, outro sinal é justamente esse, é a ausência de reação do condutor, ou uma reação brusca. Ele tira um cochilo e quando percebe um perigo que está na faixa contrária, puxa o veículo de vez, freia bruscamente e da mesma forma pode causar sim um sinistro. Antes de pegar a estrada, é importante dormir bem e se planejar. Respeitar os limites do corpo e parar para descansar é sempre a melhor escolha. Planeje a viagem com um lapso temporal seguro, acreditando que pode ter um protesto, pode ter um pneu furado, pode ter uma intercorrência com o veículo e ele vai precisar gastar um pouco mais de tempo para poder chegar no seu destino final. E é importante que ele chegue nesse destino final de forma segura. Então que faça uma revisão no veículo, sempre ultrapasse em local seguro, em local permitido, não exceda os limites de velocidade. A qualquer mínimo sinal de fadiga, pare o veículo no local seguro, para poder se restabelecer. Se possível, viajar acompanhado, conversando com outra pessoa, para que não venha o sono.
Então essas são algumas das dicas que a gente passa para que o condutor faça uma viagem segura, chegue no seu destino de forma íntegra, da mesma forma como saiu de casa, e não tenha nenhum tipo de intercorrência durante o percurso. A gente segue com o Giro da Notícia falando agora sobre economia. As contas de início de ano levam muitos trabalhadores com carteira assinada a recorrerem ao empréstimo consignado CLT e também ao saque aniversário do FGTS para dar aquela organizada nas finanças. Apesar das facilidades e das taxas menores, essas modalidades exigem atenção. Antes de contratar esse tipo de crédito, é importante entender os benefícios do empréstimo consignado para o trabalhador CLT, especialmente em relação às taxas de juros e à facilidade de aprovação, já que o desconto é feito direto em folha, o que reduz o risco para os bancos, conforme explica o professor e contador Flávio Cesário. No Brasil, milhões de pessoas já entraram no empréstimo consignado e as vantagens, porque antigamente só tinha um saque aniversário, né? E aí quando abriu o empréstimo consignado foi muito bom para os trabalhadores em tese. Algumas vantagens que eu selecionei. Primeiro, quando você pega o empréstimo consignado e é demitido, o seu FGTS está liberado. Você não é bloqueado, a sua multa também está liberada, tá bem? Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, você pode escolher vários bancos. Então, quando você faz uma simulação, vários bancos mandam para o seu aplicativo lá um valor de taxa. Então você pode escolher a menor taxa, se for o caso, tá? Lembrando que sempre é importante também ler o contrato. Existe uma cláusula chamada cláusula de garantia, para saber se depois que você for demitido, você não vai ter prejuízo no seu FGTS depositado. Terceira é a questão da portabilidade. Se caso você depois achar uma taxa menor, você pode fazer uma portabilidade com o banco. Quarto, você já tem uma certa previsibilidade do desconto. Você já pode se programar, pode fazer seu orçamento com base nesse desconto, tá certo? Quinto, você poderia também ver a questão de ilimitação, vamos dizer assim, da quantidade de empréstimos que você pode pegar. Agora, existe um limite da sua renda, mas você pode pegar 10 empréstimos, 5 empréstimos, quanto você quiser. Antes de assumir esse compromisso, é necessário verificar se a parcela cabe no orçamento e analisar bem as taxas e o impacto do desconto. 2 cuidados, tá? Primeiro cuidado, olha a taxa. A taxa pode variar de 2% a 6% ao mês, isso dá mais ou menos 63% ao ano. Então é uma taxa elevada, lógico, é melhor do que um empréstimo pessoal, tá? Não é melhor do que o saque aniversário, mas é uma taxa que fica mediana. E o outro cuidado que você deve ter também é a questão da garantia. Muito cuidado com as garantias, você tem que ler o contrato direitinho para saber se de repente você não colocou como garantia o seu FGTS todo, por exemplo. Para quem já está endividado, é importante avaliar qual opção compromete menos a renda no futuro e evita novos desequilíbrios financeiros, como detalha o contador. Essa empresa é sólida? É. O seu emprego é sólido? Você está se dando bem na empresa? Os outros funcionários, eles têm muito tempo de empresa? Isso é o primeiro fator, a estabilidade. Então, se você tem uma estabilidade boa, você pode então pegar um empréstimo de 36, 48, dependendo. Se você acha que talvez não seja tão estabilizado, pega de 12, pega de 24, é uma questão de tempo também nisso aí. No fim das contas, informação e planejamento são essenciais para evitar prejuízos e manter a saúde financeira em dia. Agora tem intervalo e na volta, especialista fala da aposentadoria especial para os profissionais de limpeza. É daqui a pouco. Já estamos de volta com o seu Giro da Notícia. Para você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muitos profissionais da área de limpeza ainda têm dúvidas sobre se podem se aposentar mais cedo. A gente ouviu um especialista que explica agora que, dependendo das condições de trabalho, o direito à aposentadoria especial pode ser garantido. Especialistas explicam que quem trabalha com limpeza está sujeito a produtos químicos e, em alguns casos, até mesmo a riscos biológicos. Isso é muito comum entre profissionais que atuam em hospitais, clínicas e ambientes de saúde. Nesses locais, o contato frequente com substâncias perigosas e resíduos contaminados pode garantir o direito à aposentadoria especial, como explica o advogado Ney Araújo.
Para a aposentadoria do auxiliar de limpeza, é necessária a comprovação de exposição contínua aos agentes nocivos. A comprovação se dá por meio do PPP, de fornecimento obrigatório pelo empregador. O advogado ainda destaca que há uma regra específica para quem começou a contribuir após a reforma da Previdência. É exigido 25 anos de contribuição em atividade insalubre e 60 anos de idade. Já na regra de transição, são exigidos 86 pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição, sendo que deve haver 25 anos em atividade insalubre. Para ter direito à aposentadoria especial, é fundamental comprovar as condições de trabalho. Documentos, laudos e registros da empresa ajudam a garantir o benefício e evitar problemas no futuro. Mudando de assunto agora para falar sobre saúde mental, um assunto muito importante, não é? O transtorno bipolar. É uma doença que altera o humor de forma intensa, entre fases de elevada euforia e períodos de profunda tristeza. O pior é que a condição ainda é marcada por desinformação e preconceito. O transtorno bipolar, marcado por alterações intensas de humor, costuma começar com sinais discretos, mas que já interferem no comportamento e na rotina. Para entender como esses primeiros indícios aparecem, a psicóloga Edilka Marques explica como identificar os primeiros sinais que podem indicar o transtorno. A primeira coisa que a gente observa são os episódios maníacos ou hipomaníacos do paciente, né? O sono desregularizado, uma energia fora do contexto, fora do padrão. A bipolaridade tem fatores que precisam ser estudados, mas as maiores possibilidades quando chega no consultório que a gente observa é humor, energia e comportamento. Em muitos casos, é a família que primeiro percebe os sinais da bipolaridade e as mudanças bruscas provocadas pelo transtorno. Diante dessa percepção, a psicóloga destaca o papel fundamental da família no acolhimento e na hora de buscar ajuda profissional. A família ela tem um papel essencial, porque ela funciona como uma chave, que ela vai começar a abrir caminhos e conversar com a família e entender que o padrão de comportamento foi alterado, o padrão de humor foi alterado e a energia da pessoa também já não é mais a mesma. Então, às vezes a própria pessoa ela não percebe, mas quem está ao redor percebe. O papel da família é essencial, não como um ato de crítica, mas como um ato de ajuda a esse paciente. Depois do diagnóstico, o tratamento pode reorganizar a rotina do paciente, orientar novos hábitos e até administrar o uso de medicamentos, como explica a psicóloga. Qualquer diagnóstico vai mudar de forma muito diretiva a rotina desse paciente. Quando a gente fala da bipolaridade, a gente vai ter que contar com a psiquiatria. Não só com a psicoeducação, nem com a psicoterapia. Então, quase sempre a psiquiatria entra com os medicamentos. O paciente é muito resistente. Tem pacientes que são muito resistentes a medicamento. Mas o medicamento vem para ajudar. O medicamento vem para auxiliar, porque não é só uma questão mental, mas corpórea. Em um transtorno que exige cuidado contínuo, profissionais especializados ajudam a monitorar sintomas e a ajustar o tratamento. A psicóloga também explica qual é o papel desse acompanhamento profissional. A gente começa com a psicoeducação, vendo todo o histórico anamnésico desse paciente e o que precisa ser alterado ou visto que está causando aquilo ali. Então é uma psicoeducação, uma boa alimentação, exercício físico, harmonia com a família, porque são gatilhos bem essenciais. E também o monitoramento. Esse paciente ele precisa ser monitorado. E aí a gente entra com a psicoterapia para fazer esse monitoramento junto com a família. Qualquer mudança de humor frequente, intensa ou fora de padrão merece atenção. Procurar ajuda especializada é essencial para garantir estabilidade, acolhimento e qualidade de vida no enfrentamento do transtorno bipolar. Com números cada vez mais altos, a trombose segue como um desafio para a saúde pública no Brasil. Confira informações de um especialista sobre a doença.
A formação de coágulos que bloqueiam o fluxo sanguíneo em veias ou artérias pode estar ligada a uma série de fatores, como idade, histórico familiar, obesidade e outros fatores. Quem explica como a trombose se desenvolve no organismo é o cardiologista Antônio Stênio. Você tem dentro do sistema cardiovascular, o coração é uma bomba, então dentro dos vasos você tem os elementos chamados células, você tem hemácias que conduzem o oxigênio, você tem as células de defesa, os leucócitos, tem as plaquetas e o plasma. Então quando você tem um fluxo sanguíneo normal, você tem o funcionamento normal das artérias e das veias. Agora, quando você tem um processo obstrutivo, qualquer lesão na parede do vaso, que é chamado de endotélio, aí você vai formar o coágulo, formar o trombo. E esse trombo ele vai dificultar o fluxo sanguíneo. A doença não acontece por acaso e conhecer os fatores de risco pode ser decisivo na prevenção. Estilo de vida e até longos períodos de inatividade estão entre os elementos que merecem atenção. Então, se o paciente, por exemplo, ele tem uma vida sedentária, o paciente que fez uma cirurgia ortopédica e vai passar um bom tempo ali no leito do hospital, também facilita o aparecimento dessa estase sanguínea. A mulher que usa anticoncepcional, pacientes que têm algum trauma nos membros inferiores, então isso aí vai facilitar a lesão do endotélio e aí o organismo ele vai tentar resolver essa lesão na parede do endotélio, que é essas células que formam ali o arcabouço dentro do vaso, para que não aconteça o sangramento, não é? Aí você vai ter a formação do trombo, que são células que vão se juntar e vai evitar estancar esse sangramento, para que isso não aconteça um acidente maior dentro do vaso e comprometa o órgão. Embora muitos casos sejam silenciosos, o corpo pode dar sinais importantes de que algo não vai bem. Reconhecer esses sintomas é fundamental para buscar a ajuda o quanto antes, destaca o cardiologista. O paciente, por exemplo, começa a desenvolver uma dor nos membros inferiores. Observem que essa dor ela pode estar também relacionada ao aparecimento de uma vermelhidão, o edema, dor, edema. E a temperatura, o rubor, ali você vai ter a temperatura nessa região dos membros inferiores, provavelmente aí você pode estar tendo um trombo, e nos membros inferiores a gente sabe que existe o segundo coração. Você tem um coração na região do tórax, na região do precórdio, mas as panturrilhas, elas são fundamentais para o retorno venoso. Então, se as panturrilhas estão funcionando bem, então você vai ter um retorno venoso que vai estar evitando a formação desse coágulo. Prevenir também passa por escolhas diárias. Manter hábitos saudáveis pode fazer diferença tanto na circulação quanto na saúde geral do organismo. Então você tem que procurar realmente ter uma vida mais saudável. Hoje em dia, você sabe que a vida é movimento. Então você não pode ficar parado, você não pode ter uma vida sedentária. Pelo menos você procura todos os dias fazer 30 minutos de exercício físico, ou você fazer 1 hora a 3 vezes por semana, ou todo dia, de segunda a sexta. O total mínimo para você ter realmente benefício no seu organismo é pelo menos 150 minutos por semana. Você controla melhor a frequência cardíaca, controla melhor a pressão arterial, você controla melhor a glicose, o colesterol, você libera neurotransmissores que dá prazer, que é a serotonina, a dopamina, e aí você, tendo esse exercício físico regular, é fundamental. Alimentação, uma alimentação rica em frutas, verduras, em grãos, usar, por exemplo, o azeite extra virgem, né? Você procurar fazer uma alimentação maior de manhã, meio-dia e à noite menos, e você vai ter realmente como evitar o estresse. Cuidar da circulação e estar atento aos sinais fazem toda a diferença para evitar complicações graves. Procurar orientação médica são atitudes fundamentais para garantir o bem-estar. E a Fundação Altino Ventura traz um alerta urgente. Mais de 100 crianças estão na fila por uma cadeira de rodas adaptada. O equipamento é essencial para a mobilidade, o conforto e a continuidade na reabilitação das crianças em tratamento. A campanha Anjos sobre Rodas, iniciativa realizada pela Fundação Altino Ventura em parceria com o Grupo Atlântico e outros apoiadores, busca reduzir, por meio de doações voluntárias, a espera de centenas de crianças por uma cadeira de rodas adaptada. Mas, apesar do esforço coletivo, a demanda ainda é muito maior que as doações recebidas e muitas crianças continuam aguardando. O gerente administrativo da FAV, Igor Moura, fala sobre a importância dessas cadeiras para o desenvolvimento das crianças. A cadeira ela tem uma grande importância, primeiramente,
a questão do deslocamento, né? A gente tem retratos no passado que essas mães traziam seus filhos para uma área vamos supor, uma área rural para uma rodovia, ou uma área urbana para uma área principal, onde se tenha trechos de ônibus de atendimento, traziam seus filhos num carro de mão. Então, com isso, a gente começou, através do Grupo Atlântico, a pizzaria, trabalhar essa fomentação de articular doações para que a gente possa cada vez mais ter adesão a essas famílias. A iniciativa da campanha já garantiu a compra de novos equipamentos, mas o desafio é continuar avançando. Hoje, mais de 100 crianças aguardam uma cadeira adaptada e cada dia a mais nessa fila representa atraso no tratamento, perda de autonomia e impacto direto na evolução dos atendimentos. Hoje a nossa fila de espera atualizada, chegamos a 110 pacientes necessitando, porque não é a cadeira normal. É uma cadeira que necessita de uma avaliação do fisioterapeuta para que ele possa fazer a medição da estrutura física e como esse paciente se apresenta, o seu quadro clínico, para que ele possa se acomodar melhor nessa cadeira, diminuir suas dores e ter uma qualidade de vida. Então a gente sempre reforça a sociedade dessa importância dessa adesão. A Fundação reforça que qualquer ajuda faz diferença. As doações podem mudar a realidade de crianças e mães que dependem desse equipamento para ter qualidade de vida e avanço terapêutico, como ressalta o gerente administrativo da FAV, Igor Moura. Então a gente faz um apelo para que a gente possa cada vez mais crescer e quando a gente chegar em 2026, nesse mesmo período, quero receber vocês aqui para a gente prestar conta desse recurso que é aportado aqui na Fundação. Porque tenha certeza que esse recurso, o retorno, se chama vida. E quem quiser ajudar a campanha Anjos sobre Rodas pode fazer uma doação diretamente para a Fundação Altino Ventura, através da chave Pix, que é o CNPJ, esse que está aparecendo aqui, o 10667-814/4000 ao contrário 80. Qualquer valor, vai contribuir para garantir as cadeiras adaptadas que mais de 100 crianças ainda esperam receber. O Giro da Notícia vai ficando por aqui. Para você, um excelente dia. E te lembro que o meu amigo Vila Nova volta às 6 horas da noite com muita informação de qualidade para você. Um abração!